Senhor presidente, solicito a apresentação do vídeo relativo à diligência efetuada e logo a seguir a leitura do relatório impresso. Meu nome é Maria Nancy Giuliani. E aconteceu que essa propriedade foi, invadida. Lá era soja e milho, né? Soja e milho. Aí houve a invasão na madrugada de sábado, dezembro de 2020. E até então ficamos assim. Entrou muitas famílias, né? Que essa é uma comissão de inquérito, portanto, ela é de averiguação. Quando a gente faz um inquérito, a gente ouve todas as partes. Nesse vídeo que nós vimos aqui no relatório do deputado, nós não ouvimos nenhum dos acampados se manifestarem. Pegaram um vídeo editado do Zé Rainha, que não tinha nada a ver com a visita, e a única pessoa que foi inquirida foi um rapaz, no primeiro assentamento que vocês foram, que foi de uma violência extrema. Todo mundo chegando em cima com os telefones celular, aqui se diz proprietária, que não é proprietária, chegando em cima também. Então, nós temos vícios de legalidade. Não é um inquérito, não é assim que age. Por isso, eu quero repetir, esse relatório está pronto para criminalizar o movimento e a reforma agrária. E vamos deixar aqui claro, as terras lá são públicas, devolutas, não têm propriedade. Portanto, e elas estão já em litígio, exatamente para serem devolvidas para a União e para serem assentamentos da reforma agrária. Nenhum trabalhador foi ouvido, principalmente do assentamento, nenhum trabalhador. Outro registro. O segundo depoente, quando foi inquirido por um parlamentar se tinha arma, ele negou que não existia arma. Falou que poderia ter facão, que é um instrumento de trabalho, mas não tinha arma. Outro questionamento que é importante para a comissão. Algum suposto proprietário apresentou escritura de propriedade das áreas ocupadas? Não, porque as terras são devolutas. E, por isso, esse litígio tão longo no Poder Judiciário. Foi mostrado um vídeo que, em tese, era sobre a diligência, mas tinha vídeos sobre outros acontecimentos que nos trouxe bastante riso, inclusive. Mas eu quero fazer algumas considerações sobre ele. Primeiro, há uma série de acusações. Mais interessante que não teve apresentação de absolutamente nenhuma prova. Aliás, há inquéritos em curso sobre essas acusações. E sabe qual foi o resultado judicial desde a diligência até hoje desse inquérito? Todos que estão sendo acusados foram soltos pela Justiça. Receberam habeas corpus. Então é isso. Várias pessoas fazem acusações sobre outras pessoas e essas pessoas, semana seguinte, são soltas pela Justiça. Essa é a primeira observação. Segunda, é importante fazer uma pesquisa sobre a documentação dessas supostas propriedades dessa senhora Nancy, que, aliás, apareceu muitas vezes. Depois observem. Quem? A campanha de quem? Que essa senhora Nancy ajudou a construir lá no Pontal do Paranapanema, porque ela foi a estrela desse vídeo, né? Uma prestação de contas à altura do trabalho que ela prestou nas eleições de outubro. Mas vejam só vocês, a gente foi atrás dos documentos dessa terra que ela reivindica ser dela. Primeiro, que os perímetros 14º e 16º do Pontal do Paranapanema, houve uma decisão judicial pela ministra Carmen Lúcia, delimitando aquelas como terra devolutas. Portanto, são terras que não podem ser comercializadas. São terras que, de acordo com a Constituição, devem ser destinadas para a reforma agrária, Constituição Federal e Constituição do Estado de São Paulo. Segundo, ainda assim, justamente por um processo de invasão e de grilagem de terras, há documentos que, em tese, comprovam a posse dessas fazendas. A Fazenda Santa Mônica, está no nome, sabe de quem? Pedro Julião Freire Lemos com os dependentes. Pedro Julião, Fernanda, Juliana e Luciana. Eu falei, uai, quem é essa senhora Maria Nancy? Né? Por que ela está reivindicando a posse, a propriedade? E aí a gente encontra uma decisão judicial do senhor Marcos Caires Luz, que é juiz de direito a partir de uma reivindicação que a senhora Nancy fez dessas terras. Mas sabe o que aconteceu? Ela não pagou por essas terras. Aqui tem a decisão dele, que indefere o pedido, diz que tem uma irregularidade. Aliás, todos os documentos estão à disposição. Se algum dos deputados estiverem duvidando, está aqui em mãos, mas também tudo público. Ela não pagou o valor que ela deveria para o senhor Julião, de R$2.400.000. Então, vejam só vocês. A senhora não é dona da terra, não pagou pela terra que ela diz que ela é posseira, tem uma decisão judicial negando que essa terra seja dela, há 2 pedidos de reintegração de posse que foram negados pelo Supremo Tribunal Federal, justamente porque ela não conseguiu apresentar documentação de que a terra é dela, e aí ela vai lá e arma uma encenação, junto com seus amigos deputados, os quais, um deles, ela fez bastante campanha, durante o processo eleitoral, para ir lá assediar os acampados para dizer que a terra é dela. Aliás, sabe o que eu achei bastante interessante? Num dos pedidos que ela mesma fez de reintegração de posse, tem fotografias, e eu quero que vocês vejam, todos os documentos estão aqui nas minhas mãos. Fotografias da fazenda que ela disse que era hiperprodutiva. Gente, só tem mato. Fotos que ela mesma apresentou do dia da ocupação pela FNL. E aí o mais engraçado de tudo isso é que houve muitos outros registros do dia dessa diligência, de invasão de propriedade, de assédio, de abuso de autoridade. Houve mais um inquérito que o delegado apresentou, que foi sobre formação de milícias rurais por parte de fazendeiros que abriram fogo contra os acampados. E o relator se esqueceu de apresentar isso no relatório dele. Gostaria de pedir esclarecimentos e informações sobre o relatório apresentado pelo princípio da transparência, do bom uso do dinheiro público, para saber quanto que foi gasto
pela Câmara, através da CPI, para a realização dessa visita, dessa investigação lá no Pontal, no meu estado. Porque a gente sabe que essas visitas, essas diligências estão sendo feitas de última hora, e isso causa um aumento, um custo para a população poder pagar, porque é custeado com dinheiro público essas passagens aéreas.